Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 1º de outubro de 2022. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para esse sábado eu separei para vocês 13 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa sexta-feira, 30 de setembro, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui para vocês uma dupla de over e pegamos aqui uma dupla de back. Nesse sábado também teremos palpites e bilhetes prontos. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vá lá e faça seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Vá lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonei Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 1º de outubro de 2022. Começando daqui na partida entre Greuther Fürth e Sandhausen pelo Campeonato Alemão, divisão de acesso. Na classificação, a equipe do Sandhausen é o 15º colocado com 8 pontos em 9 partidas, marcou 10 e sofreu 13 gols. Tem um saldo negativo de 3. A equipe do Greuther Fürth é o 17º colocado com 7 pontos em 9 partidas, marcou 12 e sofreu 17 gols. Tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Greuther Fürth vem de uma vitória, uma derrota e 3 empates. A equipe do Sandhausen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Greuther Fürth venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1,90 para a equipe da casa, 4,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Greuther Fürth bateu, ambas marcam em todos os jogos. A equipe do Sandhausen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Premier League, na partida entre Arsenal e Tottenham, na classificação, a equipe do Arsenal é o líder com 18 pontos em 7 partidas, marcou 17 gols e sofreu 7, tem um saldo positivo de 10. A equipe do Tottenham é o 3º colocado com 17 pontos em 7 partidas, marcou 18 e sofreu 7 gols, tem um saldo positivo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Tottenham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Tottenham venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Arsenal, bateu 1,5 gol em todos os jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui para vocês Arsenal para vencer. No retrospecto entre as equipes, na casa do Arsenal foram 3 vitórias para a equipe da casa, 1 empate e uma derrota para a equipe uma vitória para a equipe do Tottenham. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, over 1,5 como segunda opção de aposta mais arriscado, Arsenal para vencer. Agora pela La Liga, na partida entre Cádiz e Vila Real, na classificação, a equipe do Vila Real é o 6º colocado com 11 pontos em 6 partidas, marcou 10 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 8. O Cádiz é o penúltimo colocado com 3 pontos em 6 partidas, marcou apenas 1 gol e sofreu 14, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa do Cádiz, vem de 5 derrotas seguidas. A equipe do Vila Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Cádiz venceu jogando em casa por 1-0.
As odds estão marcando aqui a 6.0 para a equipe da casa, 1.57 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Cádiz, bateu over 1,5 em 13 oportunidades. E a equipe do Vila Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 1,5 também em 13 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 1,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Napoli e Torino, na classificação, a equipe da Napoli é o líder com 17 pontos. Em 7 partidas, marcou 15 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 10. A equipe do Torino é o nono colocado com 10 pontos em 7 partidas, marcou 6 gols e sofreu 7, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da Napoli, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Torino, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a Napoli venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.60 para a equipe da casa, 5.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Napoli para vencer, como segunda opção de aposta mais arriscada, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa da Napoli, vem de 4 vitórias e 1 empate. E nos confronto direto marcado entre as equipes na casa da Napoli, foram 2 vitórias para a equipe da casa e 3 empates. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de Napoli para vencer, como segunda opção de aposta mais arriscado, over 2,5. Agora pela Bundesliga principal, na partida entre Cologne e Borussia Dortmund. Na classificação, a equipe do Dortmund é o segundo colocado com 15 pontos em 7 partidas, marcou 9 gols e sofreu 7, tem um saldo positivo de 2. A equipe do Cologne é o nono colocado com 10 pontos em 7 partidas, marcou 11 gols e sofreu 8, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Cologne, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Borussia Dortmund, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Borussia Dortmund com empate. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui para vocês, over 2,5. Ainda pela Bundesliga, na partida entre Red Bull Leipzig e Bochum, na classificação, a equipe do Leipzig é o 12º colocado com 8 pontos em 7 partidas, marcou 9 gols e sofreu 12, tem um saldo negativo de 3. A equipe do Bochum é o último colocado com 1 ponto em 7 partidas, marcou 5 e sofreu 19 gols, tem um saldo negativo de 14. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Red Bull Leipzig, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Bochum, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1 e perdeu 4 no último encontro marcado entre as equipes. O Leipzig venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.22 para a equipe da casa, 12.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Leipzig, bateu 2,5 em 4 oportunidades. E a equipe do Bochum, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Leipzig para vencer. Voltando aqui pela Premier League, na partida entre Crystal Palace e Chelsea. Na classificação, a equipe do Chelsea é o 7º colocado com 10 pontos em 6 partidas, marcou 8 gols e sofreu 9, tem um saldo negativo de 1. O Crystal Palace é o 16º colocado com 6 pontos em 6 partidas, marcou 7 e sofreu 9 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Crystal Palace, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Chelsea, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas seguidas e 2 vitórias. No último encontro marcado entre as equipes, o Chelsea venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 4.20 para a equipe da casa, 1.85 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Crystal Palace, bateu 1,5 gol em todos os jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui ambas equipes marcam.
A equipe do Crystal Palace, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Chelsea, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam apenas em uma oportunidade. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, bateu, ambas marcam apenas em uma oportunidade. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Houve um e-mail como segunda opção de aposta, mais arriscado. Ambas equipes marcam. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Inter e Roma, na classificação, a equipe da Inter é o sétimo colocado com 12 pontos, marcou 13 e sofreu 11 gols, tem um saldo positivo de 2. A Roma é o sexto colocado logo acima, com 13 pontos, marcou 8 gols e sofreu 7, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Inter, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe da Roma, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, a Inter venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Inter com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Agora pela Noruega, na partida entre Lillestrøm e Bodø/Glimt, na classificação, a equipe do Lillestrøm é o segundo colocado com 44 pontos, marcou 40 gols e sofreu 24, tem um saldo positivo de 16. A equipe do Bodø/Glimt é o quarto colocado com 42 pontos, marcou 56 e sofreu 30 gols, tem um saldo positivo de 26. Nos últimos 5 jogos em casa do Lillestrøm, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.15 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, em jogos diretos, bateu, ambas marcam em 13 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols, over 2,5. Agora pelo campeonato holandês, na partida entre Groningen e Alkmaar. Na classificação, a equipe do Alkmaar é o terceiro colocado com 17 pontos, marcou 13 gols e sofreu 5, tinha um saldo positivo de 8. A equipe do Groningen é o 12º colocado com 8 pontos, marcou 7 e sofreu 12 gols, tinha um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Groningen, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Alkmaar, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Alkmaar venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 5.25 para a equipe da casa, 1.72 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Alkmaar para vencer, como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols, over 2,5. Ainda pelo campeonato holandês, na partida entre Ajax e Eagles, na classificação, a equipe do Ajax é o segundo colocado com 18 pontos, marcou 22 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 17. A equipe do Eagles é o 13º colocado com 6 pontos, marcou 10 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Ajax, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Eagles, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Eagles venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.08 para a equipe da casa. O palpite que vou deixar para vocês de Ajax para vencer ainda no intervalo. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês over 2,5. Agora pela Bundesliga, divisão de acesso, na partida entre Santa Pauli e Heidenheim. Na classificação, a equipe do Heidenheim é o quinto colocado com 16 pontos, marcou 14 gols e sofreu 7 e tinha um saldo positivo de 7. A equipe do Santa Pauli é o 12º colocado com 10 pontos, marcou 14 e sofreu 15 gols, tinha um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Santa Pauli, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Heidenheim, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Santa Pauli venceu jogando em casa por 1-0.
As odds estão marcando aqui a 2,20 para a equipe da casa, 3,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Santa Paulo, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe do Raider, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Mallorca e Barcelona, na classificação, a equipe do Barcelona é o segundo colocado com 16 pontos, marcou 18 gols e sofreu apenas um gol, tinha um saldo positivo de 17. O Mallorca é o 10º colocado com 8 pontos, marcou 6 e sofreu 7 gols, tinha um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Mallorca, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Barcelona, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1 e venceu 4. E no último encontro marcado entre as equipes, o Barcelona venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,36 para a equipe do Barcelona. O palpite que vou deixar para vocês, de Barça para vencer, como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado. Peguei aqui para vocês uma duplinha de ambas marcam, Lillestrøm e Bodø/Glimt, e Greuther Fürth e Sandhausen. Essa duplinha de ambas marcam gerou um DD de 2,53, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$253. Peguei aqui para vocês uma tripla de over 2,5 Ajax e Eagles, over 1,5 Mallorca e Barcelona, e over 1,5 Crystal Palace e Chelsea. Essa tripla de over 1,5 gerou um ODD de 1,95, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$195. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!